Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá? Vamos iniciar, já estamos um pouquinho atrasados, né? Tudo bem, Maria? Tudo bem, Ana Luísa? Chegou agora. Então, vamos lá. Já conseguem ver a tela da prof aí, normal? Sim. Tá. Então, gente, a nossa aula de hoje, dando sequência nas operações com números positivos e negativos, nós vamos falar sobre potência com números positivos e negativos, ok? Então, se vocês quiserem acompanhar a prof, nós vamos usar a apostila da página 162 a 166, lá do módulo 2, certo? Então, vamos lá. Gente, lembrando o que é uma potência. A potência, né, nada mais é do que o quê? Uma multiplicação de fatores iguais. Nós estudamos potenciação com números naturais. Então, potência é uma multiplicação de fatores iguais, certo? Por exemplo, 2 elevado ao cubo. O que significa 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, sempre que falar de potenciação, nada mais é que uma simplificação de uma multiplicação. Quando a gente tem nessa multiplicação somente fatores iguais. Para a gente recordar um pouquinho mais, então a prof trouxe um exemplo aqui para a gente lembrar. 7 elevado ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é 49. Então, o 7 é a minha base. E o que a base representa? A base é aquele número que vai se multiplicar ele por ele mesmo, de acordo com o expoente, aquele númerozinho pequenininho que fica sobre, né, o número, tá? Então, o expoente indica quantas vezes a nossa base vai se multiplicar ela por ela mesma, tá? Deixa eu voltar lá que tem alguém tentando entrar. O Alcides. Bom dia, Alcides. Então, continuando aqui, gente. Então, nós temos lá o expoente, a base, né? Que é o fator que se multiplica ele por ele mesmo, né? E nós temos a potência, ou seja, o resultado da operação de potenciação, que no caso é o 49, tá? Esses dois termos aqui são quem? Os fatores. Estão se multiplicando, se chama fator. Então, lá, base, o número que vai se multiplicar, ele por ele mesmo. Expoente, indica o número de vezes que essa base vai ser multiplicada, ela por ela mesma. E a potência é o resultado da potenciação, certo? O que vai mudar agora com números positivos e negativos? Então, vamos continuar lá. Então, potências com base positiva e negativa. Primeiro, falando da base positiva. Quando a gente multiplica uma potência, gente, que tem base positiva, nada mais é do que fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo, tá? Então, eu vou fazer a potência normalmente. Então, aqui, ó, mais 2 elevado na quinta. O que eu quero? Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Ou seja, o mais 2, ele vezes ele mesmo, 5 vezes. E aí, como todos são positivos, todos os fatores são positivos, o que acontece? Eu vou ter um resultado positivo. E aí, a gente resolve a multiplicação normal. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Não é adicionar, tá? É multiplicar. É diferente lá da multiplicação normal, que a gente vai adicionando, né, as parcelas até chegar no total. Aqui a gente faz o quê? A gente multiplica porque é uma potenciação. Mais 5 elevado na quarta. Então, eu vou querer o quê? Mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. E resolvendo, todo mundo é positivo, então eu vou ter um resultado positivo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625.
25. Viu que não tem segredo nenhum? Continua a mesma coisa do que a gente fazia lá quando a gente tinha operações com números naturais, tá? Só um minutinho que tem mais alguém tentando entrar. Então, continuando aqui. Então, para resolver, quando a nossa base é positiva também, nós podemos escrever essa potência sem representar o sinal positivo. Por quê? Porque quando um número é positivo, não há necessidade de colocar o sinal positivo antes dele. Não aparecer o sinal positivo já indica que é um número maior que zero. Os números naturais, que são todos os inteiros positivos, a gente não usa sinal, certo? Então, não aparecendo o sinal, indica que a gente já está trabalhando com um número positivo. Então, para representar essa mesma potência que a prof fez aqui, ó, mais 2 elevado na quinta, ela pode ser representada desta forma aqui, ó, sem problema nenhum. 2 na quinta, que vai ser igual a 32. A mesma coisa aqui, ó. Então, 5 na quarta é a mesma coisa que 5 elevado na quarta, que vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 625. Então, eu posso suprimir esse sinal positivo, tá? Quando a gente trabalhar agora com bases negativas, gente, muda o quê? Muda que a gente vai resolver a potência da mesma forma, é uma multiplicação, só que aqui nós temos que aplicar o joguinho de sinal, tá? Por quê? Porque dependendo do tipo do expoente que eu tenha, a minha potência vai ficar positiva ou negativa. Então, é muito importante lembrar disso. Quando eu tiver base negativa, eu tenho que resolver o quê? O joguinho de sinal. Vamos lembrar nosso joguinho de sinal lá? Então, vamos lá. Positivo vezes positivo vai dar o quê? Positivo. Negativo vezes negativo vai dar positivo, né? Positivo vezes negativo vai ficar negativo e negativo vezes positivo vai ficar negativo. Quando eu tiver multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo, e quando eu tiver multiplicação com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. E nós vamos usar isso aqui agora na potência. Então, olha aqui, nós temos menos 5 elevado ao cubo. O que significa? Eu quero menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, uma coisa que a gente já pode resolver antecipadamente é o sinal que vai ter esse resultado, né? Porque lembra, de 2 em 2 fatores. Então, menos vezes menos vai dar o quê? Mais, certo? Se eu multiplicar esses dois menos aqui, vai dar mais. E mais vezes menos vai ficar menos, certo? Então, fica menos aqui. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, menos 5 elevado ao cubo é igual a menos 125, tá? Então, o que a gente observa? Que quando a gente multiplica uma quantidade ímpar de fatores e todos eles têm sinais o quê? Negativos, a potência, ou seja, o resultado da nossa potenciação vai ser o quê? Negativa. Então, tem até uma regrinha, que quando a gente tem potência com base negativa e o expoente for ímpar, o nosso resultado sempre vai ser negativo, tá? A nossa potência sempre vai ser negativa. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui, ó. Menos 3 elevado ao cubo, tá? Então, eu vou ter lá menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, ó, potência ímpar, o que acontece? O meu resultado vai ser negativo. Por quê? Porque menos com menos dá mais, vezes menos dá menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, indiferente, se a minha base tiver sempre que o meu expoente for ímpar, né?
a minha potência vai ter um resultado negativo, porque a gente vai estar multiplicando fatores em quantidades ímpares e todos negativos, então no final do jogo de sinal, a gente vai ter um resultado negativo. Agora, quando a minha base, quando o meu expoente for diferente, não for negativo, não for ímpar, observe o que vai acontecer. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 terços elevado na quarta. Então, vai ter menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Então, temos 4 fatores. Agora, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer é o jogo de sinal. Então, vai lá. Menos vezes menos dá o quê? Dá mais, certo? Mais vezes menos vai dar menos. E menos vezes menos vai ter o resultado o quê? Positivo. Então, menos com menos mais, com menos menos, com menos mais. Então, o nosso resultado aqui vai ser um número positivo. Agora, resolver a potência de fração. Prof, eu não lembro como faz isso. A gente eleva cada um dos membros, né, dos termos da fração ao expoente. Mas aqui a prof montou em linha, então, como que multiplica a fração, gente? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Dividido por 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então, menos 2 terços elevado na quarta potência é igual a mais 16,81 avos. Então, o que vocês observaram aqui, ó? A minha base é negativa, porém, o meu expoente é o quê? É par. Então, toda vez que eu tiver uma potência com expoente, com base negativa e expoente par, o que vai acontecer? Eu vou ter uma potência positiva, tá? Então, até a prof colocou aqui, ó, quando multiplicamos quantidades pares de fatores negativos, a potência sempre será positiva, ou seja, quando a base for negativa e o expoente par, a potência será positiva, tá? Então, independente da sua base, se a nossa potência tiver um expoente par, gente, sempre vai ser positivo o resultado, tá? Então, mais um exemplo, fora esses aqui que a prof colocou. Menos 7 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter lá, ó, menos 7 vezes menos 7. Menos com menos vai dar mais 7 vezes 7, 49. Então, ó, expoente par, potência positiva, certo? Agora lá, outro exemplo, menos 2 na quinta. Então, nós vamos ter lá, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Certo? Então, o nosso expoente é ímpar e a potência tem base negativa. Então, pela regra, o que acontece? A nossa potência será negativa. Então, a gente já sabe que é negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, menos 2 elevado na quinta potência é igual a menos 32. Agora, menos 6 ao quadrado. Então, vai ser menos 6 vezes menos 6. Potência com base negativa e expoente par. O que vai acontecer? A nossa potência vai ser positiva. Então, mais 6 vezes 6, 36. Então, vocês viram que não tem segredo, né? Então, quando a minha base for positiva, independente do meu expoente, gente, o meu resultado vai ser positivo, tá? Independente se o expoente é par ou ímpar, se a base é positiva, o seu resultado vai ser positivo. Quando a gente tiver potência com um número negativo, com base negativa, o que acontece? Você vai ter que olhar o seu expoente. Se o seu expoente for ímpar, a potência vai ser negativa. Se o seu expoente for par, a sua potência vai ser positiva. Então, o único jeito de nós termos uma potência com resultado negativo é o quê? Tendo a base negativa e o expoente ímpar, certo? Vamos lá.
Potência com expoente inteiro negativo, que é um outro caso que a gente tem. O que acontece quando eu tenho uma potência com expoente negativo? Como que eu vou resolver isso? Quando a gente tem, gente, uma potência com expoente negativo, de onde surgiu essa potência negativa, prof? Surgiu daquela tabelinha. Lembra que a prof ensinou para vocês quando que uma potência elevada na zero, quanto que vale? Então, a gente colocava lá, por exemplo, 2 elevado na quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. 2 elevado na 1 é igual a 2, que é quantas vezes eu quero meu fator, só uma. E 2 elevado na 0 é igual a 1, ou seja, toda a potência elevada na 0 é igual a 1. E se eu tivesse 2 elevado na menos 1? Como que seria o resultado? Porque agora eu conheço números menores que 0, certo? 2 elevado na menos 2, 2 elevado na menos 3. Como que eu faço para resolver isso? Então, observa lá a nossa regrinha. Quando eu tenho uma potência elevada na quarta, dá 16. Se eu diminuir 1 no expoente, né? Tirei 1 no expoente, foi menos 1. O que aconteceu com o resultado aqui, ó? Foi dividido por 2, que é a minha base. Então, era 16, 16 dividido por 2 dá 8. Ó, novamente, vou tirar 1 do meu expoente 3. Então, 3 menos 1 vai ficar o expoente 2, 2 na 2. E o que aconteceu com o resultado? Eu tirei um fator, então 2 vezes 2, 4. Ou seja, 8 dividido por 2. A mesma coisa, eu tenho 2 de expoente, vou tirar 1 desse expoente. O que vai sobrar para mim? 2 menos 1, sobrou 1. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, que é o resultado que a gente obtém. 2 na 0, 1. Menos 1 dá o expoente 0. Então, o que eu vou fazer? A mesma sequência, ó. De lá da quarta potência até na 1, para a gente descobrir o resultado, o que a gente veio fazendo? Dividindo o valor da potência. Agora, então, nós vamos fazer o quê? A mesma lógica. Então, 2 dividido por 2, que é a minha base, é igual a 1. E aqui eu vou continuar da mesma forma, com essa mesma lógica. Então, 2 na 0. Se eu tirar 1 do expoente, 0 menos 1 é igual a menos 1. Então, se até aqui eu dividi os resultados das potências por 2, o que eu vou fazer aqui? Continuar dividindo o resultado da minha potência por quem? Por 2, porque é a minha base. Então, 1 dividido por 2 é meio, tá? Agora, a mesma coisa aqui, ó. Menos 1. Menos 1. Eu devo 1. Vou lá e gasto mais 1. Quanto que eu vou ficar devendo? 2, né? Então, por isso, menos 2. E esse resultado aqui vai acontecer o quê? Vai ser dividido de novo por quem? Por 2. Então, meio dividido por 2 vai dar 1 quarto. E assim sucessivamente, gente, tá? Então, ó, menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, 2 na menos 3 vai ser a mesma coisa aqui. 1 quarto dividido por 2, que vai ser 1 oitavo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, para que eu possa resolver ela, eu posso inverter esse sinal do expoente. Mas, para isso, eu também preciso inverter a minha base. Então, 2 na menos 3 é exatamente igual a 1 meio, que é o inverso da minha base. O que é o inverso? É quando eu viro, né? Quando o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Prof, mas o 2 não tem denominador. Todo número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração, tá? De que maneira? Lembrando que o denominador desse número inteiro é quem? É o número 1. Então, para que eu possa resolver essa potência, tirando esse sinal negativo do expoente, o que eu faço? Eu inverto a minha base e inverto o sinal da potência também, do expoente. É negativo? Vai ficar
positivo. Logo, eu vou ter o quê? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Que foi exatamente o resultado que a gente conseguiu aqui, ó. 2 elevado na menos 3 igual a 1 oitavo. Por quê? Vem dessa sequência lógica de cálculos que a gente realizou aqui, tá? Mas, prof, é muito difícil fazer isso, né? Toda vez. Imaginou se você pegar um 2 elevado na menos 10? Vai dar muito trabalho você fazer toda a divisão até chegar no menos 10. Não concordo com a prof? Então, a gente tem uma regrinha que diz o seguinte. Vamos resolver isso aqui, ó. Para resolver uma potência com expoente inteiro negativo, o que a gente faz? A gente inverte a base. Qual vai ser o inverso de menos 3, gente? Lembra que aqui tem 1. Vai ser menos 1 terço. E inverte o sinal do expoente. Ele é negativo, vai ficar positivo. Aí, então, o que eu vou ter? Menos 1 terço elevado ao quadrado. Ou seja, menos 1 terço vezes menos 1 terço, que é igual a 1 vezes 1. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Certo? Bem simples. É só você ter que entender a regrinha. Você memorizou a regrinha, gente? Não tem como errar, tá? E nesse caso aqui, ó, a gente já tem uma fração, né? 2 terços elevado na menos 1. Não muda nada. O que eu vou fazer para resolver essa minha potência com expoente negativo? Vou apagar aqui do ladinho, tá? A gente vai inverter a base e inverter o sinal do expoente. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Então, eu vou ter o que lá? Qual que é o inverso de 2 terços? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. Então, o inverso de 2 terços é 3 meios, elevado na 1. Era negativo, vira positivo. Ou seja, 3 meios na 1 é igual a 3 meios, tá? Então, aí a prof trouxe a regrinha para vocês. Quando um expoente é negativo, seu sinal pode ser invertido, desde que, para isso, a base da potência também seja invertida, tá? Então, é bem simples. Vamos fazer mais uns exemplos aqui para vocês se acostumarem. Menos 8 elevado na menos 2. Então, ó, gente, não tem jogo de sinal com o sinal da base com o expoente, tá? Muitos erram fazendo jogo de sinal. Não existe jogo de sinal. A única coisa que o sinal do expoente indica é a inversão da base, tá? Só a inversão da base, mais nada. Então, o que a gente faz? Qual que é o inverso de 8? Menos 8. Lembra que ele tem um 1 aqui embaixo. Então, vai ser menos 1 oitavo. Elevado, agora inverti a base, inverte o sinal do expoente, ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Menos 1 oitavo vezes menos 1 oitavo. Ou seja, menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1, 1. E 8 vezes 8, 64. E resolvemos a nossa potência com expoente inteiro negativo, tá? Então, tem a regrinha, uma generalização. Isso é válido para qualquer potência, tá, gente? Quando tiver expoente negativo, o que eu faço? Inverto a minha base, ó, embaixo do A aqui tem o 1, inverto a minha base e, consequentemente, inverto o sinal do expoente, tá? Não é jogo de sinal que a gente faz, é uma inversão, por causa daquela característica que a prof mostrou aqui para vocês, da sequência de potências que a gente vai calculando. Certo? Cada vez que eu diminuo um no expoente, eu divido o meu resultado da potência pela própria base, tá? Para cada uma das vezes. Certo? Agora vamos lá. Algumas potências especiais. A prof até já citou ali. Então, o primeiro caso de potência especial que a gente tem é quando o expoente é zero. Em qualquer número real não nulo com expoente zero, o resultado será sempre igual a 1, certo? Por exemplo, se eu tiver ali 23 elevado a zero é 1. Menos 2,47 na zero é 1. Meio elevado na zero é 1.
independente, gente, do número ser positivo ou negativo, se o expoente é 0, a tua potência vai ter como resultado o número 1, tá? Não esqueçam disso. Então, se eu tiver lá, ó, menos 57 elevado na zero, qual vai ser o resultado da minha potência? 1. Não tem outro resultado. Não precisa nem ficar pensando muito. Essa regrinha é válida em todos os conjuntos numéricos que a gente conhece, tá? Nos naturais, nos inteiros, nos racionais, para o conjunto real todo, ok? Outra coisa, outro caso especial de potência que a gente tem é quando a gente tem o expoente 1, perdão, falando do expoente 0. Quando a gente tem potência com expoente 1. Qual vai ser o resultado de uma potência com expoente 1? A própria base. Porque o que significa o expoente? A quantidade de vezes que eu quero que a base se repita, ela por ela mesma. Então, quantas vezes a potência 1 indica? Uma única vez. Então, toda vez que o meu expoente for igual a 1, a minha potência vai ser a própria base. Então, 65 elevado na 1, 65. Menos 6,31 elevado na 1, menos 6,31. Meio elevado na 1, meio. Menos 86,7 elevado na 1 vai ser menos 86,7. Menos 1 centésimo elevado na 1 vai ser menos 1 centésimo. E assim por diante, tá? Então, independente da base, expoente 0, potência sempre igual a 1. Independente da base, expoente 1, potência igual à própria base, tá? Tranquilo até agora, Camille? Todo mundo entendendo tudo? Não responde. Tá tranquilo, Corbari? Ah, sim, prof. Sim, aham. Então tá bom. Então vamos lá. Propriedades da potenciação. Gente, da mesma forma que no conjunto dos números naturais, as potências têm propriedades, dentro do quando a gente trabalha com número positivo e negativo, essas propriedades também são válidas, tá? E são as mesmas. Então a primeira propriedade que a gente tem da potência é o quê? O produto de potência de mesma base. O que é produto? Multiplicação de mesma base significa que eu vou ter duas potências com bases iguais se multiplicando. Então, quando a gente tem menos, por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado vezes menos 3 elevado na quarta, ó, potências bases iguais e é uma multiplicação. O que significa isso? Eu teria aqui, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que agora é essa aqui, tá? Vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Então, se vocês observarem, eu vou ter uma potência de uma base só. E eu posso escrever isso na forma de uma única potência. De que maneira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter menos 3 elevado na sexta potência, porque eu tenho 6 fatores iguais a menos 3. Então, esta potência, para que eu possa simplificar ela, eu posso usar a regrinha que diz o seguinte: quando eu tenho uma potência um produto de potência de mesma base, o que a gente faz? A gente conserva a base e adiciona os expoentes. Então, 2 mais 4, que é igual a menos 3 elevado na sexta. Olha lá, ó. A mesma coisa que a prof conseguiu ali. Então, a primeira propriedade da potenciação, ela é válida, como a prof falou, para todos os conjuntos, tá? Então, o que eu faço? Produto de potência de mesma base, para escrever em uma única potência, eu conservo a base e somo os expoentes. Essas regrinhas, gente, são para facilitar cálculos, tá? Em alguns exercícios vai pedir, escreva como na forma de uma única potência. Então, se for um produto de potência de mesma base, você vai fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. É isso que vai dizer aqui, ó. Ficou em cima ali. No produto de potência de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. A segunda propriedade
Ah, desculpa, trouxe aqui a regrinha generalizada, que está lá no livrinho de vocês, tá? Na apostila. Então, A na M vezes A na N é igual a A na M mais N. Então, conservou a base e somou os expoentes. Então, vamos lá. Quando a gente tem o quociente de potência de mesma base, o que acontece? Eu vou estar dividir, né? Então, isso aqui, ó, 15 elevado na quarta, mais 15 na quarta, dividido por mais 15 ao quadrado, eu posso escrever da seguinte maneira, ó, 15 na quarta, como é positivo, eu não vou pôr nem o sinal e nem o parênteses, tá? Dividido por 15 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que o quê? Que 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15. Vai dar um trabalhão multiplicar tudo isso, né? Dividido por 15 vezes 15, certo? Multiplicação de fração. O que eu posso fazer? Usar a técnica de cancelamento. Então, aqui, ó, nós podemos cancelar fatores. Então, por exemplo, o 15 com um 15 eu posso cortar. 15 com outro 15 também posso cortar. O que sobrou para a gente multiplicar nessa potência? Olha como ficou mais simples. Somente 15 vezes 15, certo? Ou, se eu quiser escrever esta expressão na forma de uma única potência, o que eu vou ter? Quantos 15 eu tenho? 2. 15. E qual vai ser o meu expoente? 1, 2 elevado ao quadrado. Ou seja, no quociente de potência de mesma base, ou na divisão de potência de mesma base, quando eu quero escrever isso na forma de uma única potência, olha o que a gente faz, gente, sem fazer todo esse processo. A gente conserva a base, né? E subtrai os expoentes. Então, eu vou ter mais 15, 4 menos 2, 2. Então, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. É isso que diz a nossa regrinha. Então, no quociente de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. E a nossa regrinha geral diz o quê? Ó? Que quando eu tenho duas potências com mesma base, ó, A na M dividido por A na N é igual a A na M menos N, com A diferente de zero, tá? Então, bem tranquilo, bem fácil, né? São regrinhas que a gente já aprendeu e vai continuar valendo, tá, gente? Não muda, são as mesmas regras. Então, quando a terceira propriedade é a potência de potência. O que é uma potência de potência? Ó, é um número elevado a um expoente elevado a outro, tá? Então, isso aqui seria a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado ao cubo. O que significa o cubo? Um número ele, vezes 3 vezes. Então, seria como? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E agora nós temos aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base, não é verdade? Caímos lá na primeira propriedade, que diz o quê? Que quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e faz o quê com os expoentes? Soma-se os expoentes. Então, eu vou ter 2 mais 2 mais 2, que são os três expoentes aqui. Isso aqui vai ser igual, escrevendo na forma de uma única potência, 2 na sexta, tá? Então, para escrever uma potência de potência como uma potência de uma base só, o que eu faço? Eu conservo a minha base e multiplico os expoentes. Então, vai ser 2 vezes 3, 6. Ao invés de fazer todo esse processo. Isso aqui ainda a gente faz um processo mais longo, se for o caso, tá? Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Então, eu poderia fazer 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2. Que vai chegar nesse mesmo resultado que a gente tem aqui, certo? Então, quando nós tivermos potência, deixa eu apagar aqui que ficou bem em cima da escrita. Já para colocar aqui mais. Quando a gente tem potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 2 na sexta. Exatamente o que está escrito aqui no nosso enunciado, certo? E a regrinha geral fica A elevado na M elevado na N é igual a A na M vezes
N. Não esqueçam disso, tá, gente? Nunca esqueça disso, certo? Vamos lá agora para a nossa última propriedade. O livro de vocês, eu estava observando, ele traz essa última propriedade que a prof trouxe como uma quarta propriedade, como sendo quarta e quinta propriedade, tá? Mas eu vou unir as duas aqui, que é praticamente o mesmo conceito. Então, quando eu tenho uma potência cuja base é uma divisão ou um produto. Então, aqui a divisão e aqui o produto. Como que a gente faz para resolver isso aqui? Então, para resolver este caso de propriedade, o que a gente faz? A gente vai distribuir o nosso expoente para cada um dos termos que estão envolvidos na operação, tá? Então, por exemplo, 3 vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 2 ao cubo, certo? 3 ao cubo é 27 e 2 ao cubo é 8. Então, 8 vezes 27 vai dar 216. Ó, se eu pegar 3 vezes 2, 6. 6 ao cubo vai ser 6 vezes 6 vezes 6, que vai ser também 216. Então, essa propriedade, gente, ela é válida e é muito útil. Aqui com números, parece que não é tão assim viável usar esse processo. Mas vocês vão ver que quando a gente começar a trabalhar com expressões algébricas, que são contas que envolvem números e letras, vocês vão ver como que a gente vai usar essas propriedades aqui. Principalmente essa, tá? Essa é igual a propriedade distributiva da multiplicação. Parece que ela não tem muito sentido, né? Mas quando a gente for trabalhar na álgebra, vocês vão ver que são duas propriedades que a gente vai usar muito, tá? Muito mesmo. Então, e o que acontece quando eu tenho uma divisão? Exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai distribuir esse expoente aqui. Então, a gente tem a potência de um quociente pode ser transformada em quocientes, né? De potências. Então, eu vou fazer o quê? 20 elevado na quarta dividido por 2 ao quadrado elevado na quarta. Como assim, prof? Aqui, ó, nós vamos ter uma potência de potência. Então, nesse caso, a gente tem que aplicar essa propriedade também. Então, ficaria 20 elevado na quarta, dividido por 2. Quanto que é 2 vezes 4? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 4 é 8. Então, eu teria 20 na quarta dividido por 2 elevado na oitava. Posso fazer direto, prof? Pode, com certeza, tá? Então, ficaria aqui, ó, 20 na quarta dividido por 2. Conserva a base, 2 vezes 4, 8, tá? Isso aqui é igual a quanto, gente? 20 na quarta vai ser 20 vezes 20, que é 400, vezes 20, que é 8.000, vezes 20, que vai dar 160 mil. Dividido por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 128 vezes 2, 256. Então, isso aqui vai dar 160 mil dividido por 256, que vai ser igual, deixa eu fazer aqui a nossa resposta, dividido por 256, 625. Se eu não usasse essa propriedade, eu poderia resolver de forma direta. Então, aqui eu teria 20 dividido 2 ao quadrado é quanto, gente? 20 dividido por 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4, elevado na quarta, né? 20 dividido por 4 é 5. 5 na quarta vai ser 625. Olha como é válida a nossa propriedade, tá? Deu exatamente o mesmo valor. Então, quando a gente tiver uma divisão ou uma base como divisão, uma divisão de dois termos, ou um produto, né? Uma potência de uma divisão ou de um produto, o que a gente faz? A gente distribui, tá? O expoente para cada um dos termos envolvidos.
ou na multiplicação ou na divisão, tá? Então, você pode fazer isso sem medo nenhum, que o resultado vai ser exatamente o mesmo no final. Que no caso aqui, o nosso deu 625. Então, de modo geral, a gente vai fazer o quê? Uma distribuição. A vezes B elevado na M é igual a A elevado na M vezes B na M, certo? E A dividido por B elevado na M é igual a A na M dividido por B na M. Então, vocês viram? Oi. A prof de ciência já mandou o link. Eu vi, eu já vi, eu recebi aqui também, tá? Ok. Então, a gente só distribui esses expoentes. Só para a gente terminar, tá? Então, pessoal, aqui a prof trouxe alguns exemplos para a gente praticar os conceitos que nós aprendemos na nossa aula de hoje, tá? Então, o primeiro exercício diz o seguinte: calcule as potências. Então, mais 3 elevado ao quadrado. Então, nós temos uma potência de base par, né? E expoente. Então, nós temos uma potência de base positiva. Toda potência de base positiva, independente do seu expoente, o resultado vai ser positivo. Então, nós vamos ter aqui mais 3 vezes mais 3. 3 vezes 3, 9. Mais vezes mais 9. Mais 5 ao cubo. Então, o que significa? Mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. Multiplicação de fatores com mesmo sinal. Mais vezes mais vezes mais. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Aqui, mais 7 ao quadrado. Então, vai ser mais 7 vezes mais 7. Mais vezes mais, 7 vezes 7, 49. Então, vocês observaram que quando a minha base é positiva, a potência, gente, sempre vai ser positiva. Agora, quando a gente tem uma potência com base negativa, nós temos que tomar um cuidado especial com o expoente. Quando o meu expoente for par, tá? Quando eu tiver uma base negativa e um expoente par, o meu resultado vai ser positivo. Quando eu tiver uma base negativa e o expoente ímpar, gente, o meu resultado vai ser negativo, tá? Então, expoente base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Base negativa, expoente par, potência positiva. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma base negativa e o nosso expoente é par. Então, a nossa resposta, a nossa potência vai ser positiva. Eu já posso até colocar o mais. E 11 vezes 11, 121, certo? Menos 5 elevado ao cubo, olha lá. Base negativa, expoente ímpar. Então, a minha potência vai ser negativa. Ou seja, nós vamos ter menos 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Lembrando que a potência é a multiplicação de fatores iguais. Então, a professora está colocando a resposta aqui, mas é fazendo o cálculo mental. Então, mais 2 ao cubo. Base positiva, potência positiva. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, nós vamos ter mais 8. Menos 9 ao cubo. Potência com base negativa. Então, nós vamos ter menos 9 vezes menos 9 vezes menos 9. Como a gente já sabe, o expoente é ímpar, então, nossa potência vai ser negativa. Então, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Agora, aplicando as nossas regrinhas lá, as nossas potências especiais, menos 17 na zero, toda potência elevado na zero, independente da sua base, é igual a 1. Acabou. Menos 35 elevado na 1. Potências elevado no expoente 1 é igual à própria base. Então, menos 35. Menos 1 ao cubo. Então, nós vamos ter menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Viu que simples, gente? Então, se vocês cuidarem a regrinha ali,
o expoente e a questão do sinal da base, se for negativo, tem que observar o expoente. Aí não tem como errar, certo? E a potência, né, a operação em si, permanece a mesma, né? Só o jogo de sinal mesmo que temos que observar. Então, vamos, calcule o valor das expressões numéricas. Então, menos 6 ao quadrado, então, é menos elevado ao quadrado, expoente é par. Então, nosso resultado vai ser positivo, vai ser mais. Ao quadrado, 2 vezes. 6 vezes 6, 36, menos 12. Então, vamos adição com parcelas com sinais diferentes. Então, a gente vai subtrair e manter o sinal do maior. Então, vamos ter o quê? 36 menos 12, né? 36 menos 12, 24. Mais 24. Acabou. Então, aqui, mais uma expressãozinha numérica. Lembrando, gente, que para resolver a expressão numérica, o que a gente tem que obedecer? A ordem que aparece as operações, né? Então, primeiro, a gente resolve quem? Potências e raízes, quando tem. Segundo, a gente resolve multiplicação e divisão. Terceiro e último, adição e subtração. Tudo na ordem que aparece, certo? Então, nesse caso aqui, da letra B, quem que nós vamos ter que resolver primeiro, gente? A potência que está aqui no final, né? Então, vamos lá. Então, vamos baixar quem nós vamos usar. Menos 5 vezes mais 6, menos 3 elevado ao quadrado. Como tem um sinal negativo antes da subtração, nós temos que pôr parênteses, tá? Então, menos 3 ao quadrado, o expoente é par. Potência de base negativa vai ficar positivo. Então, vai dar 3 vezes 3, 9. Então, nós temos como resultado mais 9. Agora, o que a gente tem que fazer? Resolver essa multiplicação. Menos vezes mais, menos 5 vezes 6, 30. Já vamos fazer a eliminação desse parênteses aqui do 9. Então, como o 9 não tem sinal, ele é positivo. Então, quando eu tenho um parênteses que tem antes dele um sinal negativo, o que acontece? Inverte o sinal do número dentro. Então, se o nosso número é positivo, vai ficar o quê? Negativo. Se fosse negativo, aqui ia ficar positivo. Então, menos com mais, menos 9. Agora, dois números com o mesmo sinal, a gente soma e mantém o sinal. Então, vai ficar menos 39. Bem fácil, né? Então, nessa expressãozinha, quem que nós resolvemos primeiro? A potência. Então, menos 8 ao quadrado. Novamente, expoente par, base negativa. A nossa potência vai ficar positiva. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Dividido por menos 16 mais 5. Agora, quem nós vamos resolver? A divisão. Divisão com números inteiros. Fazemos o jogo de sinal igual ao da multiplicação. Então, mais dividido por menos vai dar menos. 64 dividido por 16 é igual a 4. Mais 5. E agora a adição de números com sinais diferentes. O que eu faço? Subtrai e mantenho o sinal do maior. Eu devo 4 e tenho 5. Se eu pagar 4, com quanto que eu fico? Com 1. O que, gente? Positivo. Mais 1. Que nem é necessário colocar o sinal. Ok? Vamos lá, então, nesse último aqui, para a gente terminar. Menos 6 elevado a zero, toda a potência elevado no expoente zero é igual a 1. Mais menos 3 elevado ao quadrado, potência de base negativa. Expoente par fica positivo. Então, eu vou ter mais 3 vezes 3, 9. Mais menos 2 ao cubo, potência de base negativa elevada no expoente ímpar fica negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 ao cubo é menos 8. Vezes menos 1. Então, agora, continuando a nossa expressão numérica, o que nós temos que fazer? Resolver essa multiplicação. Então, vamos baixar quem a gente não vai usar. Mais 9, mais... Vamos abrir parênteses. Menos vezes menos, mais 8 vezes 1, 8. Igual. Agora, para a gente continuar a resolução, vamos eliminar os parênteses. Então, nós temos aqui o 1, mais com mais 9. Mais com mais 8. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18. E assim
a gente resolve a expressão numérica envolvendo números positivos e negativos e as operações de potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. Viu que simples, gente? Se seguir a ordem das operações e lembrar de fazer bem certinho o jogo de sinal, não tem como errar, tá? É bem tranquilo, bem fácil, ok? Então, vamos lá. Um resuminho da nossa aula. Então, diz assim, ó. Em uma potência cuja base é um número negativo e o expoente é um número par, o resultado é positivo. Um número ímpar, o expoente é um número ímpar, então o resultado vai ser negativo. Então, nós temos exemplo aqui, ó. Menos 1 na sexta, mais 1. Menos 9 na quarta, ó. Ficou positivo, 6.561. Menos 10 na oitava é igual a mais 100 milhões. Ok? Agora aqui, ó. Quando o expoente é ímpar e a base é negativa, o resultado vai ser também negativo. Menos 1 na sétima, menos 1. Menos 4 na quinta, menos 1.024. Menos 10 na nona vai ser menos 1 bilhão. Ok? Então, vocês observaram que o expoente é quem influencia. Por quê? Porque a gente faz o jogo de sinal. E sempre que a gente fizer jogo de sinal com números negativos, com fatores em quantidade ímpar, nós vamos ter um resultado negativo. Certo? Em uma potência cuja base é um número diferente de zero e o expoente é um número inteiro negativo, o resultado é igual ao inverso da base elevado ao oposto do expoente. Lembra que a prof falou do expoente negativo? Então, para eu resolver uma potência com expoente negativo, o que a gente faz? A gente inverte a base, lembrando que todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração com o número 1 sendo o seu denominador, tá? Então, a gente inverte a base. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. E inverte o sinal também na potência. Então, ele é negativo, fica positivo. E aí, você resolve normalmente. Então, isso aqui, ó. 1 quinto elevado ao quadrado vai ser menos, 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 quinto ao quadrado, que vai ser 1 sobre 25. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. 3 quintos elevado na menos 7. Então, eu vou inverter a minha base e inverter o sinal da potência. Aí é só fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes, e 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, que você vai ter o resultado de quanto vai ficar isso aí. E agora aqui, ó, 9 elevado na menos 5. Inverto a base, então 9 sobre 1 é a mesma coisa que 1 nono elevado na quinta potência. E para descobrir o valor disso, é só desenvolver, então, a potência. Fazer 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, e 9 vezes 9, 5 vezes. Em uma potência cuja base é o zero e o expoente é um número natural não nulo, o resultado é igual a 1. Essa aqui é aquela uma das propriedades, né? Também é tida como uma propriedade, que toda vez que o meu expoente for igual a zero, a meu resultado da potência é igual a 1. Então, vale para qualquer tipo de número, tá, gente? Para fracionário, para decimal, para positivo, para negativo, independente da minha base. Quem seja a base, se o expoente for zero, a minha potência vai ser 1, certo? Então, anotem aí a tarefa, gente. Página 165 e 166. Então, combinado aqui, hein? Vai ficar gravado, ó. Para entregar na segunda-feira, dia 13. Beleza? Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Isso aqui, ó, tá valendo para vocês aí, galera. Tenho certeza que se vocês se dedicarem um pouquinho mais por dia, vocês vão terminar as atividades bem rapidinho e vão conseguir fazer todas as tarefas da semana. Porque não adianta a gente ter aula, gente, e não fazer tarefa. Não vai adiantar nada, vocês não vão fixar. Principalmente em matemática, que não é só leitura. Sem prática, não faz. Certo? Galerinha, boa aula de ciências para vocês, tá? Uma boa semana, bons estudos. E não esqueçam de fazer as atividades, tá? Até a próxima aula. Tchau!